Um dos meus vídeos mais assistidos é onde eu falo acerca de por que o Aaron Rosário é um dos youtubers mais odiados no Brasil. E eu fiz muito mais para demonstrar aos moçambicanos sobre alguns comportamentos que estavam a ser repetitivos. As pessoas estavam a pegar os criadores de conteúdos antigos e começar a replicar para os dias de hoje. E nisso, para esses criadores de conteúdo especificamente, eles começaram a perder posicionamento. Como é que eu posso criar então o meu conteúdo? Como é que eu posso então falar sobre os mesmos assuntos que eles falaram sem parecer que eu estou ou não estou? Então eu decidi criar a parte 2 deste vídeo. Olá, eu sou Cristiano Antônio, seja bem-vindo ao meu canal. Pela primeira vez estamos a ver uma mudança de geração de criadores de conteúdos sobre o nicho, cultura geral e cultura africana. Sim, estamos a ver essa mudança para a nova geração. E pasme, você pode pensar que o YouTube moçambicano só está a vir a piorar. Não, está a ter uma grande mudança. Eu vou te mostrar neste vídeo e porquê disso. Claro, eu confesso que eu ainda tenho nostalgia com os youtubers moçambicanos antigos. Estamos a falar daqui dos que já têm o nome popularizados, que boa parte deles tem uma mancha pesada no público brasileiro que consome bastante esses criadores de conteúdo. Estamos a falar o Marcelino Francisco, o Ariel do Rosário, Juma Ibrahim, Alonchinho, Fernanda Ayuba, Mano Jacinto e muitos outros criadores de conteúdos da antiga geração, como por exemplo o próprio Carlton Pedro, um dos criadores de conteúdo que eu tenho uma admiração muito forte, principalmente por ser o meu conterrâneo. Mas, infelizmente, esses criadores de conteúdo, eles mancharam o rosto daquilo que é a criação de conteúdo cá em Moçambique. Mas, não querendo tirar tudo deles, também temos que dar crédito àquilo que eles construíram no conteúdo moçambicano. É uma geração que mostrou aos moçambicanos que podemos internacionalizar o nosso conteúdo para que pessoas que estão do outro lado do mundo possam assistir e podemos criar um conteúdo totalmente direcionado para eles. E assim podemos sonhar um pouco mais alto. Porque às vezes nós criamos conteúdo para nós mesmos, não para os outros. Então falamos das coisas que nós gostamos, que nós queremos, como queremos, e nisso apenas falamos com quem vive a nossa realidade. Mas quando nós nos expressamos, falamos de uma forma mais abrangente, nós conseguimos estender um pouco mais o nosso conteúdo. Então essas pessoas não falavam somente para eles, mas também começaram a mostrar para lá fora como é que é a vida aqui em Moçambique, como é que eu vivo aqui em Moçambique, como é que é a vida na minha comunidade. E isso começou a despertar a atenção, tipo, exatamente isso, é assim como a coisa funciona lá em Moçambique. E essas pessoas abriram essa porta. Então, mas essa fase passou. Os mesmos canais que pegavam tipo 100 mil visualizações com um vídeo, 300 mil, 200 mil, hoje em dia, com mais de 100 mil inscritos, pegam 4 mil, 5 mil, 1000 visualizações, o que não faz sentido para este nível de conteúdo. Mas os novos criadores de conteúdo estão a deixar para trás esse criador de conteúdo. Estão a fazer mais visualizações, às vezes, com muito poucos inscritos, fazem mais visualizações em relação a esses mesmos criadores de conteúdo. Mas o que está acontecendo? O que esses novos criadores de conteúdo têm que esses antigos eles não possuem? Vamos lá. A nova geração de conteúdo, eles estão a mostrar também uma nova forma de criar conteúdo. Nós temos um padrão que eles tentam chamar de um mochilão, né? Que é sair viajando pelo mundo, mostrando as maravilhas e as belezas que o mundo pode nos oferecer. Como exemplo, nós temos aquele jovem, o Gordinho, acho que esse era o nome ali, que há pouco tempo, Nathaniel, isso, o Nathaniel saiu agora para a Tailândia, esteve no Brasil, andou bastante, fez muito conteúdo, cresceu, aprendeu, agora está na Tailândia. Aquilo é uma forma de conteúdo diferente. E ele vai crescer, cada sítio que ele vai colher novo público. Cada sítio que ele for, vai conseguir novos seguidores, novo público. Então, vai somente crescendo. Fora isso, a própria experiência pessoal vai fazer com que não somente ele cresça, mas também seus irmãos, seus amigos, seus familiares e outros criadores de conteúdos também cresçam da mesma forma. Então, um padrão de conteúdo um pouco diferente, um pouco ousado, um pouco arriscado, mas é um filé, é bonito. Então, essa é uma coisa que a nova geração está a trazer. Tem muitos outros que estão a implementar, sim,
e alguns deles, se eles se posicionarem melhor, também vão conseguir essa mesma leva, sem a necessidade de se vitimizar. Oh, eu que sou sofridão, oh, eu, como é que é meu dia? Sem essa necessidade. Eu falo, vocês podem criar os mesmos conteúdos, mas sem precisar tendenciar o vosso conteúdo para o lado negativo. Apenas foquem em vocês, criem o vosso próprio conteúdo. O outro criador de conteúdo também que eu posso dar como referência é o próprio Joselino, que ele, para além de criar um conteúdo, ele tem um projeto atrás do próprio conteúdo. Ou seja, nós estamos a ver uma geração que não é simplesmente criador, mas também é alguém que pega o seu próprio crescimento para a própria comunidade. Não somente olhar para si. Você viver como se fosse um playboy. Então, alguns falam, olha, mostra a tua vida. Às vezes a pessoa não tem esse interesse, está focada em outras coisas. E isso é muito bom, entende? E outra coisa que eu percebo é essa originalidade, okay? Essa forma única de querer criar o seu próprio conteúdo. Então, os criadores de conteúdo da nova geração, esses atuais, boa parte deles já tem consciência que podem mudar de vida com o YouTube, já tem consciência que não basta apenas falar, mas também eu preciso provar e mostrar com A mais B o que vai falar. Por quê? Porque se for a prestar atenção, antigamente as pessoas fingiam certas coisas, mostravam coisas que não tinham a ver, mas hoje em dia não. As pessoas são cobradas. Se você vai criar um conteúdo focado na ajuda social, você vai ter que provar para primeiro os seus seguidores que fazem essa doação. Como é que está a ser? Tem que se justificar. O que antigamente não era muito comum. As pessoas dificilmente se justificavam, falavam, tentavam mostrar qual mais bem como é que as coisas estão acontecendo. Então essa é uma nova forma de criar o conteúdo. E também nós temos mudança de paradigma. Antigamente todo mundo focava apenas em falar de Moçambique. Hoje temos criadores de conteúdos que focam em criar, mostrar, falar da sua arte. Como por exemplo, nós temos o cara que, estou a esquecer, aquele cara que trabalha com hortaliças, estou a esquecer, o nome dele. E temos, por exemplo, também a própria paciência africana, onde ela trabalha com o quê? Trabalha com confeitaria, trabalha com bolos, e ela fala do seu dia a dia, da culinária e tudo mais. É algo muito bom. É uma nova visão. Antigamente, a pessoa não estava muito focada nessa questão. Por isso eu falo também, você tem um conteúdo, tem algum conhecimento, o cara cria conteúdo na base do seu conhecimento, mas se comunicar de uma forma que quem está fora consiga te perceber. Por isso alguns perguntaram, Cristiano, de onde é que você é? Eu disse, eu sou de Moçambique. Eita, eu pensei que você fosse, que não tivesse a ver em Moçambique, estivesse a ver no Brasil. Por quê? Porque eu tenho que adequar a minha linguagem para que você, brasileiro, consiga me entender. Porque eu tenho amigos brasileiros que não me entendiam porque eu usava muita gíria moçambicana. Por exemplo, eu usava bastante o maningue, como é que é, poreiro, na boa. Essas expressões dificultavam a percepção. Então, eu tenho que usar legal, tranquilo, bom, beleza, para facilitar essa comunicação com os próprios brasileiros. Até hoje eu tenho dificuldade ainda de falar com os próprios brasileiros. Então, às vezes eu tenho que pausar a minha fala para permitir que as pessoas consigam me entender. E isso é que é internacional o próprio conteúdo. Porque eu falo de um jeito para aquele que está de outra margem consiga me perceber. Porque se eu uso expressões somente moçambicanas, quem vai me perceber é o próprio moçambicano. Moçambicano. Então isso aqui é muito interessante. Então os criadores da nova geração já têm essa consciência, já criam conteúdo diferente. Agora, nem tudo são flores. Nós temos criadores de conteúdos da nova geração que estão a repetir a mesma coisa que os antigos faziam. Se vitimizar, mostrar uma vida que não tem, fingir que estão na miséria, mas não estão na miséria, a gente já sabe como é que é. Pedir doações para um projeto e não implementar, não justificar, às vezes ser arrogante com as próprias pessoas. Essas pessoas, cada vez mais, cada dia que passam, o YouTube está a se fechar para eles. Por quê? Porque os próprios telespectadores estão a ser exigentes. Os brasileiros estão cada vez mais exigentes, querem mais e mais coisas. Então, para essas pessoas está sendo um pouco mais complicado. Então, para a nova geração, qual é o meu apelo que eu deixo para vocês? Cara, foque nos vossos conteúdos. Você é bom, tem hortaliça? Fale de hortaliça, desafios que é de fazer hortaliça aqui em Moçambique, expande, o que você quiser. É sobre culinária? Faça também sobre culinária. Eu quero focar a ajuda social, estuda muito bem para também não ter problema com o Estado moçambicano, porque nós sabemos que existem muitas pessoas que usam da fome para usar as famílias. Isso não é brincadeira, é algo muito sério mesmo. Então, quando a gente fala isso, às vezes parece que é brincadeira, mas não, é sério mesmo.
organizações que se fazem passar de bons samaritanos, mas na verdade ele faz milhões com a imagem dessas pessoas. Por isso, são muito cobrados criadores de conteúdo que trabalham com a imagem dos outros. Então, também estude mais um pouco sobre a lei moçambicana, sobre essa questão de expor as pessoas, se pode dar problema no futuro ou não. Eu quero falar sobre carros, mano, fale sobre carros de uma forma que é assim como tem que ser. Então, a nova geração, ele tem que se focar num conteúdo que agregue valor, não somente criar o conteúdo por criar o conteúdo. Tem que ser um conteúdo que acrescente, que mostre mais. Eu quero mostrar paisagem, quero mostrar sobre locais exóticos. Fale de uma forma criativa, uma forma incrível. Como é que eu faço isso, Cristiane? Aprenda, vá no YouTube, como criar roteiros, como fazer thumbnails, como isso vai te ajudar bastante.